Estamos de volta aqui no Manhã da Piedade. Você pode mandar seus pedidos de oração para poder participar e no final do programa nós vamos rezar pelos seus pedidos de oração ou agradecimento. Agora, gente, nós vamos falar sobre obesidade. O excesso de peso e obesidade não param de crescer no Brasil. Além de ser um fator de risco para várias doenças, como a Covid-19, a comorbidade já se tornou um problema de saúde pública. Conforme a última pesquisa Vigitel 2019 do Ministério da Saúde, publicada no ano passado, 55,4% estão acima do peso e 20,3% são considerados obesos. Na capital mineira, a situação não é diferente. 52,5% estão com excesso de peso e 19,9% sofrem com a obesidade. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais, SBEM-MG, alerta sobre esses índices preocupantes e os cuidados necessários para evitar a obesidade e o sobrepeso. Por isso, vamos bater um papo com a endocrinologista e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Minas Gerais, doutora Patrícia Freitas Corrade. Bom dia, doutora Patrícia, bem-vinda ao Manhã da Piedade. Bom dia, Maninha, obrigada pelo convite. Sou uma grande admiradora do seu trabalho. É um prazer estar aqui hoje falando com você e com a sua audiência, viu? Ô, Patrícia, muito obrigada. Eu vi que você postou lá, eu já te repostei também. Patrícia, e aí quando eu estava falando aqui a abertura do programa, eu já estou me incluindo no sobrepeso, né? Porque o Brasil e a gente com essa pandemia e um ano preso dentro de casa, o brasileiro todo está acima do peso, quase todo, não vamos dizer todo. E aí eu queria conversar com você, a primeira pergunta que eu queria fazer, o que é obesidade? Pois é, Moninha, essas estatísticas assustam, né? Quando a gente vê que mais que metade da população está acima do peso e 1/5 tem obesidade, é um dado bastante alarmante, realmente. A obesidade é a doença caracterizada pelo excesso de gordura no organismo. Hoje, a gente tem um papel fundamental na conscientização da obesidade enquanto doença crônica, que eu costumo falar para os pacientes o seguinte: é uma doença crônica que significa o quê? Se você não fizer nada, ela não vai melhorar sozinha. Então, a gente tem que tomar uma atitude, porque a gente sabe que é uma doença que se associa a outras doenças que são potencialmente comprometedoras da qualidade de vida e da quantidade de vida que a gente tem pela frente, né? Quando que a pessoa começa a entrar na obesidade, saindo do sobrepeso e entrar na obesidade? Qual que é a linha que divide isso? Pois é, tecnicamente a gente utiliza o IMC, que é o Índice de Massa Corpórea, que é uma continha fácil que a gente divide o peso pela altura ao quadrado e isso vai dar um número para a gente. Então, até 25 é o que a gente considera peso normal, entre 25 e 30 é a faixa do sobrepeso e níveis acima de 30 já caracterizam obesidade e a gente gradua a obesidade entre grau 1, grau 2 e grau 3, em ordem crescente de gravidade, vamos dizer assim. Doutora Patrícia, a causa da obesidade é só a pessoa que come muito compulsivamente ou existe causa realmente que é da doença? Existe a causa genética, né? Existem genes associados, né, ao desenvolvimento da obesidade, mas a gente sabe que a grande parte das pessoas, a maior parte da obesidade, ela é poligênica. Na verdade, não é um gene isolado, são muitos genes que a pessoa às vezes herda, então existe uma determinância genética sim, mas para essa genética se manifestar, é preciso de um ambiente metabólico desfavorável, vamos dizer assim. Então, aquela paciente ou aquela pessoa, né, que não cuida da alimentação, que tem outros fatores de risco, como sedentarismo, hipertensão, geralmente é a pessoa que vem a desenvolver diabetes. Desculpa, obesidade. Não, porque a obesidade também gera diabetes, né? E aí eu queria, antes de entrar nisso, então a gente tem a causa genética, excesso de ingestão de alimentos e também temos a causa hormonal.
Tem sim, tem algumas poucas causas hormonais que podem levar à obesidade, mas levando em consideração que elas são minoria. A endocrinologia é importante nesse caso, porque a gente faz a exclusão desses diagnósticos secundários, né? Mas tem sim alguns hormônios que podem levar ao desenvolvimento da obesidade se produzidos em excesso. Uhum. E também, doutora Patrícia, a gente vê que depressão, alteração psíquica, isso também altera na pessoa. Como que eu identifico quando a obesidade é causada por distúrbios psicológicos? Sim, então, tanto pelo comportamento em si, né? Geralmente por uma variação do humor, por um declínio, né? Da vontade de viver, pela busca de algum fator motivacional, tem pessoas que aumentam muito a quantidade de comida, e geralmente aquelas comidas ou aqueles alimentos que proporcionam um prazer imediato, né? Os alimentos muito calóricos, doces, fast foods. Então, caso, pode ser um gatilho, né, para evoluir, para o ganho de peso e para a obesidade, e algumas vezes também é importante falar que o próprio tratamento desses distúrbios, algumas medicações contribuem para o ganho de peso. Então, acaba que a pessoa pode entrar num ciclo vicioso, né? De comer muito para suprir alguma necessidade, o tratamento também pode aumentar o ganho de peso. E aí, o problema da obesidade, às vezes, é porque ela não é só a estética, a pessoa que engorda muito. A obesidade, ela traz junto com ela uma porta aberta para outras doenças, como diabetes. Queria que a senhora citasse essas outras doenças que vêm da obesidade. Sem dúvida, né? Então, assim, o fator estético a gente não pode menosprezá-lo, porque ele às vezes vai ser a motivação daquele paciente para poder tratar a obesidade, né? Mas, enquanto médicos, a gente se preocupa com a saúde metabólica do paciente, porque a obesidade está associada a doenças crônicas e doenças crônicas graves que matam, que pioram a qualidade de vida do paciente. Então, não só as doenças metabólicas, por exemplo, hipertensão, diabetes, as doenças cardiovasculares, infarto, AVC, mas também doenças de mobilidade, articulação, né? Aquela dificuldade, aquela limitação funcional por causa do excesso de carga sobre os joelhos, sobre os pés. Outra coisa importante também, distúrbio do sono, paciente que ronca, que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Tudo isso tem a ver com a obesidade e pode ser agravado por ela. E aí, doutora Patrícia, quando é detectado a pessoa obesa, qual é o tratamento ideal? Existem tratamentos, eu costumo falar que ele é multidisciplinar, né? Ele envolve inicialmente a base, que é a mudança do estilo de vida do paciente, porque se está fazendo de um jeito e o resultado não está bom, é porque a gente tem que mudar a forma, né? E aí é mudar a alimentação, então, a partir da adoção de uma dieta, de um padrão alimentar que seja sustentável para o paciente fazer, mas que necessariamente restringe a quantidade de calorias que ele ingere. Então, a gente sempre orienta a alimentação saudável, né? A base da alimentação ser comida de verdade, legume, verdura, fruta, as carnes magras, ovo, leite, queijo, cereais integrais, comida de verdade. Diminuir o consumo de alimentos industrializados, processados, porque eles vêm embutidos e muita energia, né? Então, às vezes é um alimento que te enche de energia, mas que não necessariamente te sustenta. Então, a base é mudar a alimentação, voltá-la para a alimentação mais natural e menos industrializada. Além disso, a atividade física. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que para a gente deixar de ser sedentário, o mínimo de atividade física que a gente deveria fazer seriam 150 minutos de atividade física por semana. E isso pode ser dividido. Então, ou você pode fazer, por exemplo, 30 minutos de segunda a sexta, ou pode fazer 50 minutos 3 vezes por semana. Isso é o mínimo, para deixar de ser sedentário. Então, envolve alimentação, atividade física e também podemos lançar mão de medicamentos. Existem tratamentos medicamentosos eficazes para o tratamento da obesidade, seguros, é importante a gente falar isso também. E também existe a modalidade cirúrgica, que é a cirurgia bariátrica, que é reservada para aqueles casos graves ou que são refratários ao tratamento clínico. Doutora Patrícia, a gente vê
em algumas pessoas, até que fizeram a bariátrica, voltar o ganho de peso, né? Porque o estômago, ele dilata, né? Se você começar a comer a mesma quantidade, vai dilatar e vai perder tudo. Como que a pessoa pode controlar esse efeito sanfona de emagrece, engorda, emagrece, engorda? Ô, Moninha, você sabe que não é nem que o estômago dilata, não, sabe? É que o nosso organismo realmente, ele não consegue saber se o que está chegando ali é calórico ou não. Então, pensa, na cirurgia bariátrica, há uma restrição do tamanho, da capacidade do estômago. Então, por conta disso, a gente come menos. Mas se a gente comer um pouco de um alimento que é muito calórico, a caloria continua chegando. E isso, no final das contas, esse excedente é o que vai se transformar em gordura. Então, é muito importante em relação ao pós-operatório da cirurgia bariátrica, e a gente vem vendo isso com cada vez mais frequência, que cada vez mais pessoas têm feito a cirurgia. O reganho de peso, ele é prevenido com a educação nutricional mesmo. O paciente entende, deveria entender, né, que ele emagreceu e ficou magro porque ele comia menos, porque ele comia pouco. Então, esse é o caminho, né? É alimentar-se de forma mais saudável, com um número adequado de calorias para o seu gasto energético e aliar a atividade física a isso. Essa é a prevenção do efeito sanfona. Ô, doutora Patrícia, minha mãe falava que a gente tinha que sair da mesa com fome. Não pode sair da mesa muito saciado, bem pleno, satisfeito, não. Tem que deixar uma beiradinha. Isso também é um truque? Eu acho que sim. Os nossos passados aí, os nossos antepassados, eles sempre têm dicas valiosas que eu não sei por que a gente deixa de seguir, né? Mas, na verdade, eu falo assim, o paciente que faz dieta, não é que ele tem que passar fome, mas ele tem que sentir fome, porque a fome, ela é um sinal orgânico do nosso organismo. Em tese, a gente deveria comer quando a gente tem fome e parar de comer quando a gente está saciado. Só que o comer, ele é social, né, Moninha? Ele agrega, ele é agradável. Então, muitas vezes, a gente tem aqueles gatilhos. Eu vou comer porque é festa na empresa, é aniversário de alguém, porque tá gostoso, eu não sei que horas que eu vou comer de novo. Então, isso requer uma vigilância, né? A gente tem que estar atento o tempo inteiro em se policiar realmente, para entender que já com aquilo eu já estou satisfeito, né? E que se eu sair da mesa com um pouquinho de fome, eu ainda posso comer um pouquinho mais daqui a pouco. É saber diferenciar a fome da vontade de comer, né, doutora Patrícia? Exatamente. Eu falo que a fome a gente não tapeia, não. A vontade de comer, a gente toma água, daqui a pouco a gente espera a fome chegar, né? É verdade. Quais são os medicamentos? Normalmente, os medicamentos para tratar a obesidade são medicamentos controlados, de tarja preta, que precisa aquela receita branca, azul, todas as cores de receita, porque precisa ser controlado. Mas também existem medicamentos naturais que podem facilitar quem está com sobrepeso? Os medicamentos para obesidade mesmo, hoje em dia, eles não são tarja preta, não. Eles são controlados no sentido de que eles requerem uma prescrição médica, né? E é importante falar isso, que eles atuam na saciedade, né? O paciente sentir menos fome, ficar saciado de forma mais rápida, ou às vezes um deles na absorção de gordura pelo intestino. Então, assim, são tratamentos seguros, mas a gente tem que levar em consideração o que eu falei lá no início, que é uma doença crônica. Uhum. Então, o tratamento também não tem prazo de acabar. Quando a gente fala em medicações naturais, via de regra, a medicação já não é natural, né? Então, assim, a gente tem que pensar como um tratamento mesmo. Doutora Patrícia, muito obrigada pela sua presença. De tudo que a gente falou, a senhora acha que tem alguma coisa que a senhora gostaria de acrescentar? E se não, eu queria a sua rede social. As pessoas te acham aonde? Obrigada, eu agradeço a oportunidade de falar. Eu acho que é muito importante a gente conscientizar que a obesidade é um problema de saúde, né? E que o paciente não tem que ter vergonha, não, tá? Ele pode chegar ao médico, expor sua queixa, a gente está disposto a ajudar e existe tratamento. Claro que grande parte do tratamento depende de você, dessa motivação, dessa virada de chave, né?
em aderir a um plano nutricional, a uma alimentação mais saudável, a se dispor a fazer mais atividade física, mas existe tratamento clínico, existe indicação cirúrgica. Importante é trazer esse paciente para que ele se sinta acolhido dentro desse tratamento. Eu tenho um Instagram, é o @doutora Patrícia Freitas Corrade, onde lá eu dou umas dicas também, sabe? Não só dessa parte de obesidade, eu foco bastante na parte de obesidade, mas de endocrinologia em geral, que o objetivo é promoção de saúde, né, Monime? Eu acho que a pandemia veio para mostrar exatamente isso, que saúde é o que a gente tem de mais importante. É verdade, saúde é o que a gente tem de mais importante. Doutora Patrícia, seu Instagram está na tela. Muito obrigada, Deus abençoe muito o seu trabalho, viu? Eu agradeço, Deus nos abençoe a todos. E nós aqui vamos para um rápido intervalo, voltamos já já, não saia daí.